Minha Nossa Senhora. Tá acontecendo agora e pegou todo mundo de surpresa. Olha isso, nação. Saiu agora mesmo 5 notícias do Santos que com toda certeza vão te deixar de boca aberta de verdade, viu? Fala aí, torcedor. Olha eu aqui de volta com mais notícias quentinhas do Santos que estão pegando fogo na web. E a última é uma verdadeira bomba. Então, se você é um torcedor fiel mesmo, já deixa o like e fica até o final, porque eu quero saber a sua opinião sobre a última notícia do Santos. O Santos entrou nesta fase da temporada com 2 prioridades muito claras: contratar um atacante de lado, aquele jogador agudo que decide no 1 contra 1, e fechar com um volante de contenção, um nome capaz de dar equilíbrio ao time de Juan Pablo Vozvoda. No ataque, o principal alvo segue sendo Michael. No meio-campo, 3 nomes estão na mesa ao mesmo tempo em negociações paralelas, algo que expõe tanto a urgência quanto a falta de margem para erro da diretoria. Segundo a apuração do jornalista Lucas Costa, o Santos conversa hoje com Santiago Ascacibar, do Estudiantes, Thiago Maia, do Internacional e Caicedo, que atua no Pumas. O cenário é claro: o clube dificilmente vai contratar mais de um desses nomes. A tendência é que apenas um seja escolhido e fechado. O que chama atenção é que, apesar dos contatos já realizados e das conversas abertas, nenhuma das negociações avançou ao ponto de um desfecho positivo até agora. Os 3 estão no radar, os 3 foram procurados, os 3 têm perfis que agradam a comissão técnica, mas o tempo passa e o torcedor segue sem resposta concreta. Internamente, o Santos sabe que precisa acertar esse volante porque o pedido partiu diretamente de Vozvoda, que quer um jogador com força física, leitura defensiva e capacidade de sustentar o meio-campo nos jogos grandes. Vale lembrar que o principal alvo para essa posição era o chileno Felipe Loyola, mas após uma negociação longa, desgastante e sem acordo, o jogador acabou fechando com o Pisa da Itália, o que frustrou os planos do Peixe e obrigou a diretoria a agir rápido no mercado. Ascacibar é visto como um nome de impacto com intensidade, liderança e experiência internacional. Thiago Maia aparece como uma opção mais conhecida do futebol brasileiro, com características de marcação e saída curta de bola. Já Caicedo surge como alternativa estrangeira com força física e perfil mais combativo. A escolha não será simples e carrega risco, porque quem vier será cobrado desde o primeiro jogo. O torcedor não tem mais paciência para apostas que demoram a render. A cobrança é por resultado imediato. Enquanto tenta resolver esse quebra-cabeça no meio-campo, o Santos também enfrenta um verdadeiro nó na negociação por Michael. E aqui o bastidor é ainda mais pesado. O atacante está fora dos planos do Flamengo, o Santos quer, o jogador agrada, mas a negociação emperrou em um detalhe que, segundo jornalistas que acompanham o dia a dia do clube, poderia ter sido previsto lá atrás. O jornalista Wagner Frederico trouxe uma exclusiva que caiu como uma bomba entre os santistas e expôs um erro grave no processo de negociação conduzido por Alexandre Matos. Segundo Wagner Frederico, existe uma pendência financeira entre Flamengo e Michael relacionada a luvas, um valor que ultrapassa os 10 milhões de reais. O Flamengo quer que o jogador abra mão desse dinheiro para liberar a negociação. Michael, por sua vez, não aceita perder esse montante. E o Santos ficou no meio desse impasse. Foi aí que veio a crítica direta à condução do negócio. Wagner foi direto ao ponto ao questionar como a negociação foi iniciada sem que esse detalhe tivesse sido resolvido antes. Como que você traz uma proposta, monta as bases do contrato, convence a diretoria e não se atenta para um detalhe importantíssimo que está aí praticamente melando essa negociação, disse o jornalista, escancarando o problema. E ele foi além, deixando claro o tamanho da pendência. Essa pendência que eu trouxe para vocês anteriormente, esse débito que o Flamengo tem relacionado às luvas com Michael é uma quantia que está acima dos 10 milhões de reais, revelou. Em seguida, fez o questionamento que ecoa hoje na cabeça do torcedor santista. Aí pergunto, como é que você inicia a tratativa, larga tudo, foca no atleta para essa posição, convence a diretoria, acerta com o profissional sem tomar ciência de que existe essa pendência e que o jogador não irá abrir mão desse dinheiro? Esse bastidor aumenta ainda mais a pressão sobre Alexandre Matos, que já não vive um momento de total prestígio com a torcida. A contratação de Michael, que parecia encaminhada, agora corre risco real de ser cancelada se esse impasse não for resolvido. O Flamengo mantém sua posição, o jogador bate o pé, e o Santos precisa decidir até onde pode ir. O problema é que o tempo passa, o campeonato anda, e o torcedor vê novamente uma negociação se arrastar sem solução. Se Matos não conseguir destravar esse cenário, a cobrança vai voltar com força total, principalmente se o time sentir falta justamente desse jogador de lado que tanto foi prometido. Em meio a esse cenário turbulento fora de campo, o Santos se prepara para um clássico que pode mudar completamente o ambiente no clube. Na próxima quinta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, o Peixe enfrenta o Corinthians em duelo válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. As duas equipes têm 4 pontos com uma vitória, um empate e uma derrota. Ou seja, é confronto direto. Uma derrota pode complicar seriamente a situação na tabela, ainda mais levando em conta o formato de classificação do Paulistão, que tende a dificultar a vida dos grandes. E clássico, o torcedor sabe, muda tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com Álvaro Barreal. O meia-atacante argentino viveu um ponto de virada dentro do clube justamente em um Santos x Corinthians. A atuação decisiva na Vila Belmiro marcou uma mudança de patamar do camisa 22.
Pressionado, contestado por parte da torcida e ainda visto como aposta, Barreal respondeu em campo da melhor forma possível. Naquela noite inesquecível, o Santos venceu o rival por 3-1 em uma das melhores atuações sob o comando de Vojvoda, e Barreal foi protagonista absoluto. O golaço de fora da área, marcado após um conselho de Neymar, simbolizou essa virada. Não foi apenas um belo gol. Foi uma demonstração de personalidade, confiança e leitura de jogo. Além disso, Barreal ainda deu assistência em cobrança de escanteio, mostrando que não é apenas um jogador de lampejos, mas alguém com repertório técnico e impacto real em jogos grandes. A partir daquele clássico, internamente, o status dele mudou completamente. De aposta virou referência técnica. O desempenho foi tão consistente que Barreal terminou o Brasileirão como artilheiro do Santos com 9 gols, número que convenceu a diretoria a efetivar sua compra, mesmo sem o cumprimento integral das metas previstas no contrato de empréstimo. A oficialização definitiva do vínculo ainda enfrentou um pequeno atraso burocrático, sendo concluída apenas após a primeira rodada do Paulistão. Mas isso não alterou o planejamento esportivo. Dentro do clube, o entendimento sempre foi de que Barreal fazia parte do núcleo do time. Neste início de temporada, é verdade que o rendimento oscilou. Atuou os 90 minutos contra Palmeiras e Guarani, cometeu um erro decisivo em um clássico estadual, mas respondeu rapidamente marcando fora de casa em Campinas. Isso mostra maturidade emocional, algo raro em jogadores jovens. A confiança nele segue alta nos bastidores. E às vésperas de mais um clássico contra o Corinthians, novamente na Vila Belmiro, Barreal surge mais uma vez como aposta para decidir. As lembranças do último confronto ajudam a explicar porque hoje ele é visto como jogador de outro nível dentro do Santos. Do lado do banco, Juan Pablo Vojvoda também tem motivos para enxergar esse clássico como especial. O treinador argentino pode ampliar números importantes na sua carreira. O aproveitamento contra o Corinthians é positivo. Ao todo, Vojvoda já enfrentou o Timão 14 vezes com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Na Vila Belmiro, o retrospecto também anima. Pela Série A, inclusive, o Santos conseguiu vencer os 3 rivais jogando em casa sob seu comando. Isso cria expectativa, mas também aumenta a responsabilidade. Para este jogo, o Santos deve ter uma novidade importante. Mesmo sem Neymar, Vojvoda pode contar com a volta de Gabriel Barbosa ao time titular. Gabigol ficou fora dos últimos 2 11 iniciais, mas a tendência é que esteja em campo, ainda que exista dúvida sobre o encaixe com outros nomes como Benjamin Roleiser. A presença de Gabigol em clássicos sempre pesa. Ele conhece o jogo grande, sente o ambiente e costuma aparecer quando mais se precisa. Tudo isso acontece em um momento em que o Corinthians chega desfalcado, com baixas importantes, o que aumenta ainda mais a expectativa do torcedor santista por uma grande atuação. Um resultado positivo pode aliviar a pressão, mudar o clima, dar tempo para a diretoria resolver as negociações e fortalecer o trabalho de Vojvoda. Uma derrota, por outro lado, tende a explodir tudo de uma vez. Cobrança por reforços, críticas à diretoria, desconfiança no elenco e desgaste precoce na temporada. Por isso, nada neste momento é isolado. A negociação por Michael, a escolha do volante, a pressão sobre Alexandre Matos, a afirmação de Barreal, o aproveitamento de Vojvoda e o clássico contra o Corinthians fazem parte de um mesmo contexto. O Santos vive uma encruzilhada. As decisões tomadas agora vão ecoar por meses. E o torcedor, como sempre, está no centro disso tudo, esperando respostas, atitudes e principalmente resultado em campo. Agora eu quero saber de você. Na sua opinião, o Santos está certo em insistir em Michael mesmo com esse impasse financeiro ou já deveria partir para outro nome? Entre Ascacibar, Thiago Maia e Caicedo, quem você acha que seria a melhor contratação para o meio-campo? E nesse clássico contra o Corinthians, quem pode decidir para o Peixe? Deixe a sua opinião nos comentários, porque a voz da torcida também faz parte desse jogo.